e aí a gente começa a nossa aula, tá bom? Ok. Beleza. Senhor nosso Deus, é com uma grande alegria que nós começamos agora a nos preparar para mais um tempo de estudo da Tua Palavra, e te agradecemos porque esse realmente é algo maravilhoso que o Senhor permite que façamos. O Senhor se revela a nós por meio dela, e ao revelar-se, o Senhor também expressa para nós o que te agrada, e assim sabemos também o que devemos e o que não devemos fazer, Pai. Te agradecemos porque não são regrinhas, mas sim princípios e maneiras práticas de aplicarmos as nossas vidas, e assim podemos nos desenvolver de maneira a engrandecer teu santo nome. Nós te agradecemos por esse momento especial que o Senhor nos reuniu. Pedimos, então, que o Senhor abra os nossos entendimentos para que a tua palavra penetre fundo, nos confronte e nos conduza ao processo de transformação, Pai. Nós agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e pedimos que o Senhor nos ajude em mais essa tarefa, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Aqui, chegou mais gente. O Douglas e a Sandra também. Então, deixa eu só ver se eles já entram e a gente já começa. Oi, Douglas. Oi, Sandra. Tudo bem? Joia. Ouvem bem? Está desligado o microfone. Opa, agora sim. Boa noite. Tudo bem com vocês? Não estamos ouvindo. Opa. Oi. Peraí, ela tá dando tchau pra mim, Douglas. Você não ouve nenhum? Você está ouvindo? Não estou ouvindo também. É, mas é só a mim? Vocês não ouvem ninguém? Não ouve ninguém, porque a gente está falando, eles não estão ouvindo. Tá. Eu vou mandar uma mensagenzinha para eles aqui. Peraí, só um instante. É muito ruim a qualidade, né, Douglas? Pessoal. Eles não estão ouvindo mesmo. Acho que sim, Bel. Não sei o que pode ser, não. Peraí. Talvez tenha que desligar e voltar, né? Vou sair e arrumar. Tem alguém conectando o áudio. Era a Marcilene, mas a Marcilene tem algum problema lá que ela tem. Ela ouve e vê, mas não consegue se comunicar. Está voltando a Marcilene. Douglas e a Sandra também. Vejamos. Olá, agora ouvem? Então tá bom. Gente, legal. Muito bom! Sejam bem-vindos! Bom, pessoal, nós estamos estudando, então, disciplinas espirituais, né? As 2 primeiras aulas foram aulas introdutórias, em que a gente esteve vendo que o objetivo das disciplinas espirituais é que nós nos tornemos piedosos. E ser piedoso nada mais é do que ser igual a Deus, copiar Deus, né? Até vem daquela ideia, né? O piedosamente, em inglês se escreve godly, né?
É como se fosse a maneira de Deus. E não tem melhor maneira de conhecer alguém do que conhecer profundamente, né? De ser igual a alguém do que conhecer profundamente essa pessoa. Gostaria de ler com vocês, então, 2 textos. O primeiro deles é Filipenses, capítulo 1. Versículos de 1 a 11. Todos chegaram lá? Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo na graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nesse trecho, Paulo está fazendo uma série de elogios aos filipenses, né? E ele vai dizendo algumas coisas muito legais. Ele, no versículo 3, né, quando ele começa a explicar a oração que ele faz pelos filipenses, ele diz assim: olha, eu me agradeço a Deus toda vez que eu me lembro de vocês e oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E é por isso que eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Pelo que eles vinham fazendo, a maneira que eles se comportavam, ele tinha certeza que eles seguiriam crescendo. E ele diz, né, olha, é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, porque quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. E aí vem o desafio que ele deixa para os filipenses, esses mesmos crentes que o acompanham, que ele ama tanto, que ele percebe firmeza neles. Ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, ele não foi só até aqui que vocês tinham que vir, não, filipenses, tem que ir um pouquinho mais. Sabe aquela obra que eu tenho certeza que vai ser completada em vocês? É por meio de vocês seguirem crescendo no conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor. Lembrando, né? Amor, na Bíblia, sempre é traduzido não pelo sentimento, mas pela atitude. E o amor, Jesus definiu, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, amor é obediência. Então, o amor dos filipenses aumentaria cada vez mais à medida que eles tivessem conhecimento para discernir o que é melhor.
E discernir o que é melhor só tem uma maneira. Melhor para quem, né? Melhor para Deus. Só tem uma maneira, que é por meio da palavra. Quero convidar vocês a irem também para João capítulo 17, porque é um trecho que tem alguns versículos muito importantes aqui para o que nós vamos falar hoje. Então, o versículo 3 do capítulo 17 de João diz assim: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer Deus, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que foi enviado por Deus. A vida eterna vem daí. E para conhecer, eu preciso me aprofundar, né? E, finalmente, versículos 13 a 19 do mesmo capítulo 17 de João. Agora vou para ti. Então, Jesus segue a oração dele, né? Falando com Deus, e diz assim: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles, os discípulos, tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, aqui algumas coisas bem importantes. O mundo nos odeia porque nós temos a palavra de Deus em nós. Nós somos alcançados pelo Evangelho, fomos salvos e agora vivemos conforme a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é a verdade, é ela quem nos santifica, é por meio dela que nós somos santificados, separados, é por meio dela que nós nos tornamos parecidos com Cristo. E Jesus finalmente diz, né? Eu não rogo para que o Senhor os tire do mundo, já que eles têm a minha palavra, a outra opção seria tirar a palavra, mas não é isso que ele quer. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus ao mundo. Então, com isso em mente, nós precisamos lembrar do seguinte: para conhecer, então, profundamente Deus, né, o pastor Flávio costuma usar esse versículo de 17:3 para dizer assim: é um conhecimento íntimo, é um conhecimento profundo. E ele sempre fala que ele conhece a fofa, porque ele dorme com ela, ele acorda com ela, ele almoça com ela, janta com ela, e é assim. E é assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus, né? Então, para sermos iguais a Deus, nós temos que conhecer Deus. E para conhecer Deus, nós temos que conhecer a palavra, mas não é só conhecer a palavra, é absorver a palavra. E quando eu imaginava a melhor maneira de representar aqui, né, a ideia de absorção, eu lembrei dos meus tempos de estudante de biologia, em que a gente falava sobre a absorção dos alimentos, né? A absorção dos alimentos começa no mastigar. E olha que interessante, mastigar e mastigar bem. Porque se eu não mastigo bem, eu jogo pedaços muito grandes de alimento para o estômago. O estômago vai fazer o trabalho dele, mas não vai fazer com tanta eficiência. Então, para facilitar o trabalho do estômago, eu mastigo bem e não tomo muito líquido, porque senão colocando muita água lá, fica mais difícil a absorção, leva mais tempo. E, finalmente, nós temos que observar o funcionamento do corpo para corrigir alguns resultados indesejados, né? Tem alimentos que nos dão algumas diferenças, então a gente precisa acompanhar bem isso. Da mesma maneira que funciona quando nós nos alimentamos fisicamente, funciona quando nós nos alimentamos espiritualmente. O alimento é por meio da palavra de Deus, né? Então,
Por que a gente precisa absorver a Bíblia? Olha, ele é o nosso... Ler a Bíblia, né, é como nós conhecemos Deus, e é por meio... e a vontade dele. Ler a Bíblia não é uma... ler a Bíblia é uma refeição completa. Não é uma sobremesa especial que a gente come de vez em quando, e muito menos um remédio amargo que a gente toma daquele jeito, né? Tampa o nariz, joga lá dentro, engole para nem sentir. E só toma quando precisar, né? A palavra de Deus é que nos transforma, indicando que nós somos pecadores e conduzindo ao arrependimento e nos transformando. Então, ao lermos a palavra, nós somos confrontados com os nossos pecados, com aquilo que não agrada a Deus, e aí nós vamos, então, pedindo para que Deus nos transforme. Como o pastor Cantoca citou hoje pela manhã, né? Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, ele reforça a nossa consciência quando nós pecamos. E à medida que nós vamos demorando para confessar o pecado, ele vai ficando mais incomodado lá e vai nos conduzindo. Também é interessante, gostaria de ler com vocês ainda, Romanos 1, 16 e 17, porque é um raciocínio muito, muito legal que a palavra nos ensina, né? Romanos 1, 16 e 17, Paulo está dizendo assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E a ideia aqui de poder, quer dizer poder mesmo, é uma força, é uma capacidade, né? Eu não lembro bem qual é o dos pregadores que dizia, né? Você, como pregador da palavra, deve estudar, deve se preparar, mas a rigor, você chega lá e deixa a palavra falar, né? Ele dizia assim, solte o leão, porque o poder de Deus é manifestado até pela palavra. É interessante que uma vez, quando o pastor Flávio iniciou uma série no livro de João, ele gastou tempo falando no capítulo 1, mostrando o seguinte: Jesus Cristo é o verbo, né? João 1, Jesus é o verbo. O verbo é o poder criador de Deus, foi por meio do verbo que se criou tudo, né? Que Deus criou tudo. E o verbo é a palavra. Se Jesus é a palavra, não é o livro, né? Bíblia, que é o poder, mas o que está nele é o poder de Deus para se manifestar nas nossas vidas e transformar-nos conforme a semelhança de Cristo, o plano original de Deus. Então, nós precisamos absorver a Bíblia por causa disso. É dela que vem o poder para nós sermos transformados cada dia mais conforme a semelhança com Jesus. Se é assim, tem barreira para a gente estudar a Bíblia? É o poder de Deus. É por meio dela que eu conheço Deus. Como pode haver barreira? Sim, tem barreira sim, e mais do que a gente gostaria. A primeira barreira que tem é justamente a seguinte: ler a Bíblia nos incomoda, porque à medida que nós lemos a Bíblia, nós somos confrontados com os nossos pecados. Nós somos confrontados com aquilo que precisa mudar. E, se nós não mudamos, ela continua dizendo a mesma coisa. Tem uma frase do MacArthur que é muito interessante, né? Ele diz assim: olha, eu fico assustado quando eu leio a Bíblia. Eu fico assustado como o autor me conhece profundamente. Ele fala abertamente das minhas falhas. E é assim. Então, a gente fica incomodado por ler a Bíblia, então é muito fácil deixar de lado. Uma segunda razão é que, por muitas vezes, é difícil entender a Bíblia, né? Ela tem palavras difíceis, ela descreve
costumes muito diferentes do que nós temos atualmente. Ela também fala de lugares desconhecidos, né, que a gente tem até uma ideia, mas não consegue entender bem onde é. Eu, pelo menos, ruim de geografia do jeito que sou, peno. E, às vezes, ela tem alguns detalhes cansativos, né? A gente começa a ler os livros da lei. Puxa, mas por que isso? Nossa, por que aquilo? Por que o mofo? Por que isso? Por que aquilo, né? Então, essa é uma segunda coisa, né? Tem coisas que não parecem práticas, não parecem do dia a dia, né? A gente lê Provérbios e tem lá um monte de coisa que você fala, não, mas não é mais assim, né? Um terceiro ponto, na terceira barreira, é o nosso imediatismo, né? Nós queremos ler a Bíblia e entender tudo logo de uma vez. A gente já fica esperando, né? Quando é que sai o filme, né? Quando é que eu posso ver o filme de Filipenses, né? Ou o filme lá dos 10 Mandamentos e coisa assim. A gente fica muito acostumado com respostas prontas. Eu não quero ter o trabalho. Quem que melhor entende a Bíblia? É o pastor Flávio? Então, o que ele falar tá bom. Não, é isso que a gente precisa fazer. Lutar contra isso, porque um dos perigos, uma das coisas que acontecia no tempo de Jesus, é que as pessoas já não liam a palavra. As pessoas se contentavam com os comentários dos rabis, dos escribas, dos fariseus. Então, não liam a Bíblia, liam o material de apoio. E aí o que aconteceu? Foi tudo aquilo que nós vimos, né? O trabalho que Jesus teve de confrontá-los para mostrar a essência, a verdade da Bíblia não é essa que vocês estão dizendo. Vocês estão transformando a palavra em algo pesado, algo incompreensível, algo que as pessoas não querem saber. Outra coisa é que a gente procura resumos, né? Nossa, isso aqui começou a ficar muito complicado. Onde está o resumo, né? E muitas das nossas Bíblias têm muitos bons resumos, mas não se contenha com os resumos. Também não se contente com aqueles devocionais que a gente recebe de 3 minutos, né? Ou até menos. Não estou dizendo que eles estão errados, mas não torne aquilo o seu alimento. Aquilo te ajuda, aquilo te dá ideias, né? Aquilo te direciona, aquilo te faz pensar, será que é isso mesmo que está no texto? Puxa, se em 3 minutos ele me deu isso, o que vai acontecer se eu estudar mais, né? E, finalmente, é outra coisa, né? Nós somos, muitas vezes, o nosso maior inimigo na leitura bíblica é a preguiça. A gente vai, agora não, porque eu preciso de mais tempo para meditar, não é só ler, eu tenho que meditar, e a coisa vai ficando para depois, aí vai ficando no fim do dia, agora eu estou cansado, e a hora que a gente vê, não lemos, né? Uma quarta razão a gente pode parecer estranho, né? Mas muitas vezes a gente não está convencido do benefício da leitura bíblica. Como assim? Se eu realmente tivesse convencido do benefício da leitura bíblica, que eu estou ouvindo a voz de Deus, o Criador do universo está falando comigo, aquele que quer o meu bem está me dando instruções, eu realmente deixaria para ler ou leria de qualquer jeito? Né? Quando nós éramos aí namorados, né? A coisa que a gente mais queria fazer era receber notícia da namorada ou do namorado, né? E hoje em dia, por que eu não tenho esse mesmo desejo, essa mesma paixão pela palavra de Deus, né? Então, precisamos desenvolver esse prazer. Olha, eu faço não porque é pesado, mas eu faço porque eu preciso, né? Na minha época de adolescência, eu amava quer dizer, adolescência não, pré-adolescência. Então, né? Acontece, fica tranquilo. Porque a gente estava falando, né, porque eu tentava driblar o banho, porque eu não via benefício nisso, né? E foi adolescente, né? Não devia ter falado isso, né? E é uma coisa interessante, o autor do livro, ele cita
duas estatísticas, né? Que no ano de 1990, um jornal americano, o USA Today, ele falou que apenas 11% dos americanos liam a Bíblia diariamente. Aí o autor fala assim, nossa, tudo bem, mas você pode dizer que 11% de toda a nação americana, não é um número ruim, porque tem um monte de gente que nem crente é. E aí ele acabou encontrando uma outra pesquisa falando só dos crentes. E nessa pesquisa apontou que 18% dos crentes americanos não liam a Bíblia diariamente. Mas ele assustou mais ainda com uma outra parte dessa pesquisa, que dizia assim, né, que 23% dos crentes americanos nunca leem a Bíblia. Isso há 30 anos. Será que mudou, né? Então, nós vamos vendo que, infelizmente, nós somos o povo de Deus, mas nem tanto nos preocupamos em entender de verdade o que Deus quer nos dizer. Estamos nos contentando com outros que vão nos ensinando. Ele até cita, né, que tem um caso bem interessante, que tem um ditado lá, né, americano, que diz assim, que a pior tempestade de poeira que já existiria em toda a história seria se todos os crentes negligentes abrissem suas Bíblias ao mesmo tempo. Então, aí sim, nós estaríamos fritos com uma tremenda nuvem de poeira. E ele cita, finalmente, um caso bem curioso, né? Triste, mas curioso, que uma vez ele foi para uma aldeia africana, num projeto missionário, ele e mais 3 pessoas da igreja dele, e eles perceberam que no meio daquela igreja existia muita mentira, desonestidade, infidelidade. Puxa, o que será que está acontecendo? À medida que eles foram conversando, eles descobriram que, primeiro, o pastor de lá não tinha tido um treinamento completo e nem ele tinha uma Bíblia. Então, ele tinha 6 sermões que eram repetidos. Então, 6 semanas e recomeçava a série. E eram sermões que ele tinha ouvido de algum lugar. Então, de novo, né, era uma mensagem de segunda ou terceira mão. E então, aí a gente fica nesse dilema, né? Opa, espera aí. Se não tem Bíblia, se a gente não se aprofunda, nós não vamos ter como melhorar o nosso relacionamento com Deus. Mas então, como é que a gente faz isso? Essa aula de hoje não vai ser não vai ter nenhuma fórmula especial. A partir da semana que vem, o Vinícius explora melhor isso conosco, né? Mas aqui, hoje, eu vou passar por 3 campos que a gente já conhece, mas vou procurar dar um toque especial. O primeiro deles, então, né, como eu melhoro a absorção da Bíblia, é ouvindo a palavra de Deus. Mas ouvindo? Sim, ouvindo. E como é que eu ouço? Eu ouço por meio de pregações sérias e constantes. Por isso nós vamos à igreja ou nos juntamos via YouTube. Então, nós estamos ouvindo a mensagem de Deus por meio dos nossos pastores, né? A segunda coisa é aquilo que a gente teve falando também. Hoje nós temos uma quantidade enorme de recursos por internet, por rádio, por TV, para ouvirmos pregações boas e saudáveis. Nós temos a Rádio BBN, nós temos vários sites aí, vários sites muito bons também, vários canais de YouTube até também, que nos ajudam a pegar material muito bom. E uma outra, já que nós vamos ouvir, nós precisamos ter um negócio chamado escuta ativa. Eu estou ouvindo, eu estou procurando entender, eu estou me envolvendo. Não é simplesmente estar de corpo presente. É estar ali e fazendo a diferença.
o que o pastor está falando, o que o pregador está falando, está passando pela minha mente, eu estou processando, eu estou comparando com o texto que ele leu, com o que eu já sei acerca desse texto, né? E outra coisa muito boa que a gente tem aprendido a fazer, né? Graças a Deus, tem cada vez mais músicas que são passagens bíblicas musicadas. À medida que a gente ouve a palavra de Deus por meio da música, isso também nos ajuda na meditação, na retenção. Como é isso? Puxa, a música nos ajuda a meditar, pelo seu ritmo, e melodia, ela entra mais na nossa mente, né? A outra maneira é aquela que a gente já conhece tão bem, né? Lendo a Bíblia. Como que a gente pode fazer isso, então? Primeiro, tendo a disciplina de fazer isso diariamente. Procura ter uma anotação. Olha, hoje, 19 de julho, li esta passagem. Ontem, 18 de julho, eu não li nada. Deixa ali o espaço em branco ou deixa uma mensagenzinha que te estimule a dizer: puxa, o que eu fiz ontem que foi mais importante do que ler a palavra de Deus? Né? Por muitos anos, eu fiz isso, fazia a minha anotação. Cada vez que eu não fazia, eu não deixava o espaço em branco, não. Eu escrevia em caixa alta, vermelho, negrito, vergonhoso. Para eu olhar para aquilo e falar: eu aqui fui negligente. Né? Também a gente tem que procurar ler a Bíblia toda. Como a gente faz isso? Puxa, tem vários sistemas diferentes aí para vários programas, né? Se vocês não... O pastor Flávio costuma usar um anual que ele compartilha com a igreja no comecinho de janeiro. Se vocês não tiverem algum e quiserem, eu tenho alguns aqui em casa. Tem um até que procura fazer o encaixe em termos cronológicos, né? Então fica bem interessante também. Também dá para fazer por relações de temas, né? Não sei quantos de vocês têm em casa aquele Novo Testamento dos Gideões. É bem interessante que lá no comecinho ele tem: quando você estiver tal, ele te dá uma relação de versículos, de textos para você ler. Também é uma maneira bem legal, bem dinâmica de ler a Bíblia, porque você fala: puxa, realmente hoje eu estou precisando disso aqui. Né? E também, uma coisa legal aí, né? Eu vi que o livro fala assim, que se nós lermos a Bíblia por 15 minutos a cada dia, em um ano nós lemos a Bíblia inteira. Aí fui fazer umas continhas, né? 15%, 15 minutos do nosso dia é mais ou menos 1% do dia. E aí pesa sobre nós de novo, né? Eu não consigo tirar 1% do dia para ler a Bíblia. Ou seja, em 91 horas por ano, a gente lê a Bíblia inteira. Muito bem. Então, é essa ideia, né? Se a gente assiste 3 horas de TV por dia, ou 2 que seja, a gente está vendo muito mais do que às vezes do que nós gastamos lendo a Bíblia. Também, como é que a gente deve fazer a nossa leitura bíblica, né? Buscando orientação e soluções. Como assim, né? A primeira sugestão que o livro dá, eu achei bem prática. Eu devo ler a Bíblia quando ainda tem tempo para colocar em prática o que eu estou lendo. Então, se eu deixo no fim do dia, depois do fim do dia, provavelmente eu vou dormir. Não sobrou tempo de aplicar aquilo. Então, vamos procurar fazer ou no começo do dia, no meio do dia, ou logo quando a gente chega em casa, que está com a família, né? E também lermos com aquela ideia de o que eu preciso praticar hoje.
O texto me mostrou o quê? O que eu preciso pôr em prática, né? E outra coisa, né? O que chamou minha atenção? Porque o que chama a atenção é o que desperta a nossa curiosidade. E a curiosidade é o que vai nos conduzir para o outro ponto importante. Então, a gente falou de escutar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, e a terceira é justamente estudar. Estudar, como é isso? Eu eu procuro entender todos os detalhes, né? Foi o que a gente fez ali aquelas vezes que a gente acabou estudando técnicas de estudo bíblico. Recentemente, aí com a turma que estudou comigo, Ruth e Jonas, nós fizemos isso. Então, é procurar entender quem escreveu esse livro, por que está escrito, que Deus quis ensinar lá atrás e ensinar para mim hoje aqui, quando eu estou lendo, né? E outra coisa legal, né? À medida que eu vou estudando, que eu vou encontrando coisas, vamos compartilhar o que a gente aprendeu, porque isso vai dando mais força para a gente seguir adiante. Pegou aquela curiosidade da leitura, nós fomos atrás de entender aquilo. De repente o irmão já sabe aquilo, mas você está tão entusiasmado que aquilo te transformou de uma maneira tão interessante que você compartilha de uma maneira diferente com todos, né? E, finalmente, é outra coisa muito legal. Depois de nós fazermos todo esse estudo, né, você foi lá, né, pegou o texto, leu várias vezes, comparou com outros textos, entendeu por que foi escrito, aí pega e compara com os comentários bíblicos. Aí você vai falar, uau, eu escrevi o mesmo que esse autor? Que legal! E isso nos dá confiança e mais vontade de, opa, agora, se ele escreveu isso e eu também, isso quer dizer que eu tenho muito para ter um caminho legal adiante, né? Então, é isso. Essas são três ferramentas que eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre como melhorar a absorção. Que aplicações a gente tira daí? Né? Como é que eu sei que a minha absorção da palavra está melhorando? É simples, basta a gente verificar o seguinte: a leitura da palavra constante está conduzindo a uma santificação maior na minha vida? Se não está, é porque nós continuamos absorvendo pouco. Então, precisamos nos esforçar mais. Outra coisa, né? À medida que você vai lendo a Bíblia e vai vendo, puxa, mas eu não fazia, nossa, mas e isso? Pense no seguinte, né? A partir de agora você sabe, olha para frente e não para trás. Olhar para trás é só para nos dar estímulo para ir para frente. Se nós estamos olhando para trás e ficando com saudade do que a gente via, do que a gente fazia, esquece, olha para frente, porque é daqui para frente que Deus está preocupado, não. Deus quer fazer uma obra na nossa vida daqui para frente. A vida cristã não é uma coleção de coisas do passado, é o presente marchando para o futuro. Como é que eu posso melhorar, né? Presença frequente à igreja para ouvir. É o compromisso de ler todos os dias. Todos os dias, então eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Comprometa-se, eu crie um grupo de estudo bíblico ou parcerias. Puxa, vamos começar a ler a Bíblia juntos, Douglas? Ou Vinícius? Que dia a gente faz, né? Nós tivemos aí um privilégio tão grande de, por tanto tempo, ter os homens da igreja reunidos no sábado pela manhã lendo a Bíblia. Foi muito bom. De repente, a gente reativa isso, né? E uma coisa que chamou a atenção também, né? O livro, um dos puritanos, né, escreveu uma frase muito, muito importante. Diz assim: quem pouco usa a Bíblia
não se sai muito melhor do que quem nunca usa a Bíblia. Então, o nosso desafio é esse: abrir a Bíblia e levá-la, deixar que o leão nos transforme, que o leão faça a diferença nas nossas vidas. Gostariam de compartilhar alguma coisa? Nós temos aí uns 10 minutinhos. Eu queria esse material que você falou da leitura bíblica, Marcelo. Do cronograma lá? Você tem. Isso. Você tem a opção por alguma... Tem algum que você prefere? Não, o mais próximo que você tiver. Tá bom. Legal. Quem mais? Marcelo, eu até tive comentando isso com você, estou utilizando a Bíblia cronológica, né? E é bem interessante, porque eu comecei a ler aquela parte quando você falou de Jonas, né? A gente tinha lido Ruth e tal, e eu me empolguei e fui lendo ali. Deuteronômio, li Josué, li Juízes. Só que quando entrou ali nos reis, começou a fazer uma bagunça, né? Porque uma hora tá falando de Judá, outra hora tá falando de Israel. Aí eu falei assim, não vou para cá não, vou lá para os profetas menores, porque aí você pegou Jonas e piorou a situação. O Jonas foi legal, mas assim, o resto teve... Eu falei, puxa, por quê? Para a gente, uma das barreiras que eu vejo é justamente isso. Quando a gente pega a Bíblia ali, se você não vai com uma Bíblia, a minha não tem comentário nenhum. Então, se você não tem nenhum comentário, você não sabe em que época que aquele profeta estava profetizando. Alguns casos, tudo bem, né? Jonas está explicadinho, mas tem uns ali que, assim, é bem confuso. E você não sabe a época, quem que era, por exemplo, o rei, alguma coisa assim. E foi onde eu decidi voltar a fazer a leitura pela cronológica, né? Que eu não sei quantos da igreja conhecem, que é pela editora Vida, né? E bem bacana, assim, que você consegue visualizar essa questão da divisão do reino, né? Ali depois de Salomão. Então você vai vendo o reinado de Israel, o reinado de Judá, e como aquilo se segue, e os profetas que vão sendo inseridos nessa trajetória toda aí, né? E é muito interessante que você começa a se empolgar. Você vai tendo um entendimento maior. Às vezes você lê separado, não é que é cansativo, assim, mas se você não consegue conectar as coisas, né? Uhum. E quando você tem essa fluidez da ideia, quem entrou ali no meio, o que ele está falando, por que ele falou aquilo, você fica meio, às vezes, até chocado. Legal, joia. Quem mais quer compartilhar alguma coisa? Eu acho que talvez essa cronológica deve ser boa também, porque assim, a Bíblia, ela não é escrita de forma cronológica, né, Marcelo? Ela não está. Geralmente, quando a gente começa a ler a Bíblia, eu já li ela inteira. Eu comecei de Gênesis e terminei no Apocalipse. Foi de uma forma sistemática. Mas isso dá uma confusão mesmo na cabeça da gente, porque os fatos, eles não ocorreram como estão nos livros da Bíblia, nessa sequência cronológica dos livros. Isso. Por isso é que eu quero que, se você tiver, eu quero esse material, porque eu quero realmente, fica mais fácil para você fazer, delimitar uma linha, né, do tempo. Legal. Com relação à história. Eu até, Marcelo, eu tenho a gente tem a impressa, mas algumas vezes eu tenho lido de madrugada e eu não vou acender a luz na cara do Marcelo, sou boazinha. Eu consegui baixar no iPad, então se alguém quiser a digital, eu posso mandar. Porque não é muito fácil de achar. Na verdade, alguém se deu o trabalho de digitalizar toda essa Bíblia, porque você não consegue, assim, como você consegue aí, por exemplo, pegar várias versões da Bíblia. Você não consegue essa Bíblia normalmente. Você tem que entrar no site lá dessa pessoa que fez. Eu, pelo menos, já procurei outras páginas
de site não tem. Eu consegui baixar numa determinada lá que faz um tempão já que eu tenho essa Bíblia de forma digital. Legal. Quem quiser eu posso passar depois. Joia. Pode passar para mim, eu quero. Joia, legal. Eu quero. Carmen, então, vamos estar aqui todos nós, né? O Douglas e a Sandra. Ah, tá filmado. Aí você manda. Bom, gente. Pessoal, Oi, Vinícius. uma experiência que eu tenho muito legal na minha leitura desse ano é ler uma versão da editora Sextante, que é o chama o Livro da Vida, que eu não vou conseguir mostrar agora para vocês, mas eu posso mandar o link depois para vocês comprarem. É a Bíblia sem a divisão de capítulos e versículos, e na versão da NVT. E ela está dividida em blocos literários, né? Da mesma forma como está na Bíblia, né? A Torá, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e o Novo Testamento. Então são 3 livros bem bonitos assim, sabe? E eu acho muito legal de estar lendo ela. Eu estou gostando, me dando uma noção do todo muito mais interessante do que as outras versões e nas outras diagramações que eu li. Depois eu posto lá no grupo com os irmãos. Legal, joia. Beleza, irmãos. Então, 4-6. Vamos terminando. Quer dizer, mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Não? Então, 4-6. Oi, pode falar. Vou falar que não. Oi? Tá bom. Só ia falar que não. Então tá bom. Que assim a gente dá tempo para quem tem criança menor aí já cuidar também para o culto infantil. Tá bom? Mais uma vez, obrigado por estarem conosco. Semana que vem a gente segue mais um pouquinho, falando ainda sobre a absorção bíblica, mas agora de uma maneira um pouco mais estruturada, um pouco mais profunda. Legal? Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, porque o Senhor está sempre ao nosso lado e hoje permitiu que nós tivéssemos essa conversa, embora corrida e tumultuada por queda de energia, por perda de sinal, o Senhor permitiu que nós conversássemos sobre como absorver melhor a Tua palavra, Pai. Vimos que isso é importante para nós, porque a Tua palavra é como o Senhor se revela a nós, e para imitarmos o Senhor, nós precisamos te conhecer, Pai. Nós precisamos conhecer de coração, com vontade, e precisamos nos estimular mutuamente a essa leitura, Pai. Pedimos que o Senhor haja em nossos corações, para que nós estejamos sempre preocupados em ouvir a Tua palavra, em lê-la, em guardá-la em nossos corações, em estudá-la e compartilhar com os nossos irmãos, Pai. Que assim nós possamos também medir a nossa evolução espiritual à medida que a Tua palavra vai nos tornando mais parecidos com Cristo, Pai. Que o leão, que o poder da Tua palavra haja livre, com liberdade em nossas vidas. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. pessoal. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Todos vocês também. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. 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 É. Tchau.